Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula, a mais um encontro das nossas segundas de primeira. Então, é uma honra receber cada um de vocês aqui. Eu sei que muitos estão aqui ao vivo acompanhando essa aula, mas tem aqueles que vão assistir depois gravado ou pela plataforma ou pelo YouTube. Se você estiver no YouTube, eu peço que você deixe seu like, ative ali o sininho para receber notificações de novos conteúdos e, se puder, compartilhe esse vídeo, compartilhe esse conteúdo, porque hoje eu tenho certeza que o que nós vamos trazer aqui, o que nós vamos falar, diz respeito a muita gente. Dificilmente alguém não passou por uma situação como essa aqui. Deu branco. E agora? Esse é o tema da nossa aula. Quem nunca passou por isso? Quem em algum momento já não esqueceu aquilo que havia planejado falar ou conseguiu dar conta de boa parte do conteúdo, mas muita coisa acabou ficando de fora, ou às vezes até esqueceu tudo, mas como estava diante de uma plateia, diante de um grupo de pessoas, acabou tendo que falar, improvisou, no fim das contas, nem lembra o que foi que disse. Acontece com mais frequência do que vocês possam imaginar. Eu diria que acontece com todo mundo. Sim, gente, acontece com todo mundo. Claro que alguns sofrem mais, outros sofrem um pouco menos, mas de verdade é uma situação que ocorre, digamos, diariamente, em todos os lugares que a gente possa imaginar. Mas vamos lá. O que acontece? Quais são as situações assim mais corriqueiras que nós enfrentamos? Você vai apresentar um trabalho, pode ser na escola, desde ali do ensino fundamental, você vai apresentar um trabalho, programa o conteúdo que você precisa apresentar, mas na hora você não tem uma colinha e você acaba esquecendo de boa parte do conteúdo que você gostaria ou deveria ter apresentado. No ambiente profissional, a mesma coisa. Você tem um projeto para apresentar ou um trabalho que foi desenvolvido e na hora de apresentar você acaba esquecendo boa parte do que você gostaria de ter falado. Ou mesmo no convívio social, você se programa, vai até a casa de um amigo, vai encontrar com um grupo de pessoas e você gostaria de falar muitas coisas para elas. Mas também ali, ou por ansiedade, por nervosismo, por alguma razão, você esqueceu de falar alguma coisa, alguma informação, algum detalhe ficou de fora. Depois você volta para casa e começa a lembrar das coisas que você não disse. Ah, eu esqueci desse detalhe. Ah, eu esqueci daquilo. Quer ver uma outra situação? Para quem dá palestras, eu dou muitas palestras. E claro que a palestra tem um roteiro. Existe um roteiro para cada palestra. Toda palestra, toda aula tem sempre um roteiro. E você precisa seguir aquele roteiro. Por alguma razão, em alguns momentos, você acaba descartando parte do conteúdo que você havia planejado apresentar para aquelas pessoas. E o que eu faço quando dá aquele branco? Quando eu programei falar um monte de coisa, o que é que eu faço se eu não lembro o que eu precisava falar? Então, gente, isso acontece na nossa vida toda. Numa discussão, então, você vai resolver um problema, resolver uma situação, e você gostaria de falar tantas coisas que você pensou, que você acredita que seriam pertinentes para aquele debate, para aquela discussão, mas por alguma razão você também esqueceu aqueles detalhes que você considerava indispensáveis para aquela conversa. Então, veja, não é por acaso que nós deixamos, né, que nós esquecemos, que nós somos vítimas desses brancos. Quem é professor, eu sei que muitos que me acompanham são professores, são professoras, dão palestras, né, apresentam seus projetos e não raramente acabam chegando num determinado momento em que o branco aparece e você precisa encontrar algum recurso para dar sequência à sua fala.
Hoje eu quero explicar para vocês detalhadamente o que que acontece, por que que isso acontece. A neurociência traz explicações muito práticas para a gente, e é importantíssimo que nós saibamos, porque nesses casos, gente, eu preciso entender o que é que está acontecendo comigo. Eu preciso entender qual é a reação que eu estou tendo que faz com que eu sofra dessa maneira. Não é uma técnica apenas que vai resolver o meu problema. Vocês entendem? Não é só uma técnica. Eu preciso saber, afinal de contas, o que é que acontece? Por que é que esses brancos aparecem? Então, veja, normalmente isso acontece quando nós ficamos nervosos, quando nós ficamos tensos, quando a gente enfrenta uma situação de estresse. Então, quando nós enfrentamos situações que são estressantes, o que que acontece com o nosso corpo? Na verdade, com o nosso cérebro, né? Ele entra num estado de alerta. É uma resposta ao estresse. Eu estou numa situação que eu fiquei nervosa, porque eu não me preparei bastante, porque eu não estou habituada a enfrentar grandes plateias, porque esse ambiente é muito diferente para mim e eu vou ficar nervosa. Eu me lembro, primeiro dia que eu entrei numa sala de aula para dar aula. Eu já era jornalista, já falava ao vivo na televisão, já fazia reportagens, já entrava em jornais de rede nacional, fazia palestras, mas quando eu entrei numa sala de aula como professora pela primeira vez, foi um desafio. Eu estava numa ansiedade, numa tensão, porque eu sabia do compromisso que eu tinha naquele ambiente, naquela instituição, com aquelas pessoas. Independente do porquê da minha tensão, havia uma tensão, havia um ponto de estresse. E eu preciso saber o que é que me causa esse estresse, o que é que me causa o nervosismo. Será que é despreparo? Será que é o novo? Será que é o fato de eu ter pensamentos muito negativos que invalidam, né, que me invalidam para aquela situação? E, e o nervosismo pode ser apenas uma resposta a esses pensamentos negativos que alimentam a minha mente e constroem, né, geram sentimentos muito negativos que vão resultar numa insegurança, numa ansiedade. Então, de onde vem esse nervosismo? Então, veja, eu vou explicar para vocês o que é que acontece com o nosso cérebro e com o nosso corpo. Depois a gente vai ver como é que a gente lida com essas situações. Então, tá. Eu falei que é uma resposta do nosso cérebro, né? Ele aciona ali um sistema de alerta, de alarme, para que você esteja atento, como se nós estivéssemos em perigo. Mas esse perigo é algo quase fantasioso, eu digo assim, porque você estar diante de algumas pessoas, gente, não é uma situação perigosa. O que é que faz com que eu sinta, né, esse nervosismo, esse medo, esse pavor todo? Mas veja, essa é uma resposta, né, do aspecto da neurociência, é uma resposta do nosso sistema nervoso autônomo. Vou trazer algumas palavrinhas aqui, não estranhem, mas é que eu quero explicar tecnicamente para que a gente, quando passar pela situação, você entenda: é esse mecanismo do meu cérebro que está fazendo com que eu sinta tudo isso. Então, esse sistema nervoso autônomo, que é dividido em duas partes, né? O sistema nervoso simpático e o sistema nervoso parasimpático. E algumas pessoas brincam e dizem: ai, mas esse sistema não tem nada de simpático. São nomes técnicos aí, científicos, mas que estão em estado sempre de alerta, estão sempre muito atentos a tudo o que acontece conosco. E essa ativação desse sistema nervoso simpático é que provoca uma liberação de hormônios que são chamados hormônios do estresse. Um deles, por exemplo, é o cortisol. Esse hormônio, quando liberado, ou seja, meu cérebro percebe que eu estou numa situação de alerta e eu preciso, né, reagir. Então, ele dispara um hormônio que é o cortisol. Esse hormônio faz aumentar, acelerar a minha atividade cerebral, especialmente naquelas áreas que estão relacionadas à nossa atenção e à nossa memória. Então, olha só o que acontece. É para nos proteger. Veja que o cérebro entende que nós estamos numa situação de
perigo, e nós precisamos estar prontos para agir, ou para fugir, ou para lutar. Então, ele começa a disparar, liberar esses hormônios, e essa atividade exacerbada, né, que o meu cérebro entra, esse sistema nervoso simpático, essas atividades do cérebro muito ligadas à memória e à nossa atenção, elas começam a entrar numa atividade exacerbada em muita função. Mas isso acaba causando um efeito colateral que é bem negativo, que compromete o nosso sistema cognitivo, o funcionamento cognitivo do nosso cérebro. Então, aquilo que eu precisava utilizar naquele momento, memória, organização do pensamento, atenção ao que eu estou fazendo, tudo aquilo dispersa, tudo aquilo entra quase que em colapso, né? Não bastasse isso, nós temos outro hormônio, que é a adrenalina. Nós precisamos, são muito importantes, mas quando afetam partes do nosso cérebro, que comprometem funções do nosso comportamento, digamos assim, a gente não sabe o que está acontecendo. Conscientemente, nós não sabemos o que é que está acontecendo. E aí é que nós temos a nossa função ali cognitiva comprometida. Então, o que acontece com a adrenalina? A adrenalina, ela afeta uma outra parte do nosso cérebro, que é o hipocampo, que é uma parte crucial do nosso cérebro, preste atenção nessa palavra, é crucial para a recuperação, a formação ou a ativação da nossa memória. Então, de novo, uma outra parte do cérebro, né, que eu preciso muito da memória para levar aquela informação que eu organizei, aquela apresentação que eu preparei, mas agora a minha memória foi comprometida, ou seja, vem o branco. Altos níveis de adrenalina acabam prejudicando temporariamente. Claro que é tudo temporariamente, né, gente? A nossa capacidade de consolidar informações. Então, olha só, aquilo vai gerando um desespero. E aquele desespero vai fazendo com que eu me sinta cada vez mais estressado, cada vez mais tenso, cada vez mais nervoso. E aí o cérebro vai disparando cada vez mais hormônios e vira como se fosse uma bola de neve. Se eu não sei o que está acontecendo, se eu não encontro um mecanismo para lidar com aquilo, eu me perco completamente, né? Além disso, né, o estresse, na maioria das vezes, ele direciona a nossa atenção, preste atenção nisso, direciona a nossa atenção para ameaças imediatas. Então, veja, eu estou ameaçado, eu posso estar numa situação de perigo, eu saio completamente da minha capacidade de racionalizar, de perceber as coisas, e entro numa espécie de piloto automático. Eu vou apenas para reatividade, eu vou reagindo sem pensar, né, de modo automático. E é nesses momentos que nós nos perdemos. Então, veja, numa apresentação, eu posso ter um branco, mas numa discussão, por exemplo, eu não me dou conta de comportamentos que seriam mais coerentes para uma situação como aquela. Então, você vai para a reatividade, é nessa hora que a pessoa parte para cima da outra, que dá um soco na outra, porque ela não está em condições de pensar. Então, ela vai para a agressividade. Quer dizer, qual é o resultado? Nós somos tomados por aquele estado de alerta, estamos prontos para uma reação impulsiva, impensada. E isso é extremamente perigoso, porque se eu não consigo sair desse estado, eu começo a ter atitudes e ações ou reações que podem me trazer uma consequência assim que a gente não consegue nem dimensionar. Quantos crimes são cometidos porque as pessoas estavam nesse estado reativo, não conseguiam pensar. Então, vamos lá, a gente entra no estado automático, né? Você está ali com o cérebro tomado por aqueles hormônios, o corpo tomado por aqueles hormônios, e nós entramos nesse modo automático. Não conseguimos pensar, não conseguimos organizar as informações, não conseguimos acessar a nossa memória. Não é? Você organizou uma apresentação, você organizou uma fala, mas a minha memória não me permite acessar aquilo que eu havia planejado, programado. Então, eu não lembro mais
do que eu gostaria de falar, de como eu gostaria de dizer, quais são as informações mais importantes, se eu esqueço detalhes. Então, veja, vai comprometendo a minha fala, vai comprometendo a minha apresentação, vai comprometendo tudo aquilo que eu planejei fazer e que agora eu não consigo. E quando isso pode acontecer? Já falei anteriormente, em apresentações, pode acontecer nas interações sociais ou profissionais, você precisa falar com uma pessoa e é um problema que é um pouco preocupante, um problema que é um pouco mais incômodo, e você chega num momento ali que você não lembra o que você poderia falar para aquela pessoa que pudesse ajudar da melhor maneira. Imagine que você está num ambiente de trabalho, numa relação com alguém da sua equipe, você é o líder da equipe, e eu chamo essa pessoa para conversar, e surge uma tensão, uma crise ali, e se eu sou tomado por esse estado de estresse, né, de tensão, acontece tudo isso, eu esqueço qual é o meu papel ali e o que realmente eu preciso fazer. Quando mais acontece? Em provas. Veja quantos jovens, adultos também, vão para um concurso, vão para vestibular, ou mesmo provas do período ali escolar, corriqueiras, da escola ou da faculdade, a pessoa fica tão nervosa que acontece isso na hora da prova. Ela entra numa situação de estresse, de nervosismo, de tensão, e lá vem os nossos hormônios querendo nos proteger. A função do cérebro é nos proteger. E aí vem cortisol, vem adrenalina, eu começo a gelar, suar frio, eu fico nervoso e o meu coração dispara e a minha boca seca e minhas mãos tremem e ficam geladas. E pronto, lá foi a atenção, a memória, o aprendizado, tudo. Por quê? Porque o cognitivo foi comprometido. Não significa que você não sabe, que você não estava preparado para a prova, você não estava preparado para lidar com aquela situação. Acontece também numa discussão, como eu disse, às vezes entre casais, às vezes entre amigos, e aí é a hora que num bar, por exemplo, acontece aquele, ou num show, numa festa, acontece aquela bagunça que nós já sabemos o que acontece quando as pessoas saem da sua razão, do seu estado de consciência. Em resumo, né, quando nós estamos muito nervosos, nós estamos sujeitos aí a uma série de consequências se nós não soubermos retomar, né, o nosso estado ali emocional, retomar a nossa condição, a nossa capacidade de pensar. Então, o que eu preciso fazer? Né? Como é que eu me recupero? Eu faço essa autorregulação para não sofrer as consequências de situações que eram inesperadas, a gente não planejou, mas nós sabemos que elas podem acontecer. Então, como é que eu controlo esse branco? Eu vou trazer aqui alguns insights para vocês, mas que são extremamente importantes e que, se vocês puderem anotar agora num caderninho, na agenda, no papel, tenham isso à mão, porque isso pode fazer muita diferença para vocês. Então, vamos lá. O famoso branco. O que é que eu faço para evitar esse branco? Ou como é que eu lido com ele quando eu estou no meio de uma apresentação, no meio de uma relação, de uma exposição e o branco aparece? O que é que eu preciso fazer? Como é que eu evito isso na hora e como é que eu, de forma muito precavida, já me preparo com antecedência para evitar que ele aconteça? Vamos lá. Preparação e prática. Isso é indispensável. Eu preciso me preparar e eu preciso praticar. Então, se você vai dar uma aula, prepare a sua aula, organize a sua aula e treine, né? Mas a aula não tem problema você ter um caderninho, você ter uma folha com alguns tópicos que podem te ajudar a apresentar aquele tema. Ah, se eu vou fazer uma apresentação no trabalho. Ok, tudo bem. Às vezes é melhor você ter uma colinha do lado do que você se perder. Mas se eu tiver um projetor de slides, esse é um recurso que muita gente usa. Mas, gente, se você não tiver preparado, não adianta ter os slides, não adianta ter o papel na sua frente se você não se preparou, se você não conhece o tema, o assunto, se você não sabe exatamente quais são as etapas ali da apresentação que você tem que cumprir. Correto? Então, preparação e prática, treine. Quanto mais familiar for o tema, melhor para você. Outra questão que é fundamental é você trabalhar
algumas técnicas de relaxamento. Aí sim, a técnica pode te ajudar. E quais são as técnicas? Eu já tenho aulas aqui que eu já falei sobre isso, mas eu vou retomar aqui. A respiração profunda e lenta. Faça ciclos, 5, 6 ciclos de respiração. Inspira lentamente, segura o ar um pouquinho ali dentro, alguns segundos, expira lentamente, segura o pulmão vazio alguns segundinhos, e faz isso várias vezes. Mas não apenas durante a apresentação. Comece a fazer isso ao longo do dia, diariamente, exercite a respiração, ela que nos traz o chamado estado de presença. Eu me conecto comigo mesmo. Então, a yoga usa isso muito. A meditação é outra técnica que ajuda você a ter um autocontrole maior e você aprende a se conectar com você mesmo, você aprende a desenvolver o chamado estado de atenção. Se eu faço isso diariamente, eu já tenho esse mecanismo, né, armazenado, meu cérebro conhece esse caminho e eu vou poder utilizar em vários momentos. Agora, antes de uma apresentação, é importante você ter uns minutinhos ali, que você vai se concentrar, só você, num cantinho, fazer essa respiração e depois ir tranquilo para a sua apresentação. Para mim, gente, é indispensável antes de uma aula, hoje, antes de entrar aqui, eu sempre tenho uns 2 minutinhos que eu paro, respiro. O que é que eu quero falar com essas pessoas hoje? É importante isso. Antes de uma palestra, eu me recolho, faço a respiração, faço o exercício de aquecimento vocal que eu tenho o hábito de fazer. Eu crio uma rotina para a minha apresentação. Quando eu chego lá, eu já estou preparada. O atleta não aquece o corpo antes de uma corrida, antes de uma prova? Pois é, né? Quem vai usar a voz tem que aquecer a voz. Se eu vou usar o corpo numa palestra, numa sala de aula, eu tenho que estar com esse corpo preparado para aquele momento. Então, relaxamento. Outra questão que é indispensável, a visualização positiva. O que é isso, Juliane? Visualização positiva. Gente, eu costumo dizer que essa é uma técnica de autoencorajamento. Por que autoencorajamento? Eu tenho que fazer uma apresentação, olha como o nosso cérebro trabalha. Veja se acontece com você. Você começa a pensar, ai meu Deus, e se eu esquecer isso? Meu Deus, essa informação é importante. Nossa, eu não posso esquecer daquele número. E se alguém fizer uma pergunta? Eu começo a pensar em N situações que não vão me ajudar. A minha preocupação naquele momento tem que ser com o conteúdo, o que eu preciso expor para aquelas pessoas. Mas o nosso cérebro começa a trabalhar mecanismos de defesa e começa a fantasiar situações. Então, antes que isso aconteça, eu vou fazer o meu exercício de relaxamento, eu já me preparei, já me pratiquei, treinei, já fiz meu exercício de relaxamento, mas eu preciso fechar os olhos e visualizar a minha performance. Se veja no palco, na sala de aula, se veja conversando com as pessoas, se veja falando com tranquilidade, se veja olhando nos olhos das pessoas. Então, é um exercício de visualização positiva. Atitude mental positiva é fundamental para a nossa comunicação. Quando eu exercito isso, eu já começo a entender que eu posso fazer. O nosso cérebro não sabe se eu estou pensando, se eu estou criando situações, imaginando, ou se aquilo é real. Ele armazena aquela informação. Então, se eu começo a pensar que as coisas estão dando certo, que eu falo com tranquilidade, que eu estou muito segura, que eu estou feliz naquele ambiente, naquela situação, ele entende que sim, que eu sou capaz de fazer aquilo. Comecem a experimentar. Exercitem uma visualização antes de você fazer alguma coisa que você tem que fazer. E imagine-se fazendo da melhor maneira. Os atletas usam isso para melhorar a performance deles nas competições. Por que a gente não pode usar para o nosso dia a dia? Né? Outro aspecto que é importante. Então, vamos lá. Preparação e treino. Relaxamento. Visualização positiva. Eu estou criando uma musculatura para minha apresentação. Aceite que o nervosismo existe
ele é natural, ele existe para todas as pessoas, em maior ou menor grau, mas ele existe. E se ele aparecer, mesmo no palco, mesmo diante das pessoas, comece a respirar com tranquilidade. Quando você puxar aquela respiração, o seu cérebro vai entender o que é que você está fazendo e já começa a relaxar o seu corpo. Acredite, funciona, é assim que funciona. Outra coisa, você vai ter, eu tenho vários temas para abordar. Se eu puder colocar uma colinha, como eu falo, coloque tópicos, mas quebre as tarefas. Não pense que eu vou fazer um bloco de 15 minutos de informação. Quebre aquelas informações em tópicos menores. Em vez de eu ter uma apresentação de 30 minutos, imagine que você vai ter 3 de 10, 6 de 5 minutos. Cada um é um tópico. Quando eu me concentro nos tópicos, gente, o resultado é outro. Eu ajudo algumas pessoas a montarem suas palestras, a construírem o roteiro das suas palestras. E eu trabalho exatamente isso, tópico por tópico. E depois, todos os tópicos estão prontos, aí a gente vai treinar cada uma das etapas. Eu não vou treinar a palestra inteira. Primeiro treina a primeira parte, depois a segunda, a terceira, a quarta. Normalmente nós trabalhamos com 5 tópicos. Então, veja, isso é fundamental. Exercício físico regular. Como é que isso vai me ajudar, Juliane, numa apresentação? Só para uma apresentação, não. Mas se você é uma pessoa que faz exercícios físicos regularmente, saiba que você é uma pessoa que vai aprender ou vai estar mais preparada para lidar com o estresse. Porque a atividade física melhora o funcionamento cognitivo. Eu consigo pensar melhor, eu aprendo melhor, eu memorizo melhor. Gente, acredite, o exercício físico, ele não é bom só para melhorar a minha performance física, né, esteticamente. Não, ele trabalha com os músculos, mas o nosso corpo é um sistema, gente. Todo ele vai funcionar melhor. Então, adote atividade física. Se você é muito estressado, se você sofre com a tensão, com o nervosismo, com o estresse, coloque atividade física no seu dia a dia. Você vai ver como você começa a lidar melhor com o estresse e com as consequências. Porque eu sou estressada, mas eu consigo dar uma boa aula. Mas no dia que você estiver estressado, certamente o seu cognitivo vai comprometido para aquela sala de aula. Tenha certeza disso. Outra coisa, sono adequado. Procure dormir bem. Mas uma noite ou outra, ok, acontece. Uma noite ou outra de sono ruim, né? Uma noite ou outra mal dormida, tudo bem, mas isso não pode ser uma rotina. Olha, gente, eu estou falando, eu preciso lidar com o estresse, ter o meu corpo e a minha saúde mais preparada para os momentos de tensão. Se eu tenho um equilíbrio na minha saúde, na minha vida, né, no meu organismo, eu vou estar mais preparado, mais fortalecido para os momentos de tensão, entende? Eu vou trabalhar isso de modo consciente. Veja, eu estou propondo atividades intencionais, porque no momento em que vier o estresse, vocês vão lembrar o que é que está acontecendo com o meu cérebro, o que é que eu tenho que fazer. Eu já estou preparado para lidar melhor com isso. Outra situação, né, que eu já falei, diariamente, atitude mental positiva. Procure pensar de maneira que torne você uma pessoa mais forte ou mais fortalecida. Alguma coisa pode dar errado? Pode, muitas coisas podem dar errado, mas muitas outras podem dar certo. Hoje, meu menino, numa competição de tênis, perdeu, ele saiu frustrado. Eu falei, filho, é só um jogo. Pensa que é só um jogo, mas você aprendeu alguma coisa com isso. Então, eu tropecei, caí, é só um tombo. Mas depois de tantos anos, eu vou continuar caindo. Sinto informá-los, a gente vai errar até o último dia da nossa vida. É natural do ser humano. Eu não posso cometer os mesmos erros e nem errar com tanta frequência todos os dias.
mas o erro vai acontecer. E quando eu olhar para um erro, eu vou olhar achando que aquilo é a pior coisa da minha vida, eu vou ficar naquela frustração ou eu vou levantar, olhar para o erro e dizer, o que eu posso aprender com isso? Então, em tudo, né? Não é virar uma poliana. Quem não sei se todos leram, mas muitos devem conhecer o livro da Poliana, que era uma menina extremamente otimista, com uma visão, um olhar otimista para a vida. Em resumo, essa é a tônica da leitura, mas não é virar uma poliana, né, que acha que vê em tudo algo assim muito positivo, mas é nós olharmos para a vida e entender que os problemas existem. Ah, mas tem muita coisa boa também. E se você sair dessa aula hoje entendendo que é possível lidar com esses mecanismos internos, que são os mecanismos, né, do nosso corpo, do nosso cérebro, e ao mesmo tempo em que conscientemente, né, hoje eu entendo o que acontece, mas eu posso me preparar melhor, também de modo consciente, para que, primeiro, para evitar que isso aconteça, mas acontecendo, eu esteja também preparado para lidar com esse branco que já não vai ser mais tão inesperado. Vocês entendem, gente? Então, tudo é uma questão de preparo. Tudo é uma questão de aprendermos a lidar com a nossa vida, com a nossa mente, com o nosso corpo, com as nossas emoções. E quando eu olho para tudo isso, né, eu começo a me conhecer melhor. Eu deixo de não saber o que é que está acontecendo. Deu branco? Deu. Eu já sei porque deu branco. Eu já sei o que meu cérebro está fazendo. Espera lá. Gente, só um momento que eu estou um pouco ansiosa hoje. Deixa eu respirar. Tá tudo bem. Nossa, eu estou preocupada porque eu sei que essa apresentação é muito importante. Deixa eu respirar. E se eu não estiver conseguindo, peça licença para ir ao banheiro. Peça licença para ir tomar uma água. Mas se você pedir para ir ao banheiro, eu costumo dizer que essa é a técnica do xixi. Gente, dá licença, só antes de eu começar, deixa eu só ir aqui, né, ao lavatório, deixa eu ir ao lavabo, deixa eu ir ao banheiro. Para naquele lugar, só você respira profundamente 3, 4, 5 vezes. Você vai conseguir se autorregular. Depois disso, peça um copo d'água, tome a sua água e conscientemente vá fazer aquilo que você já se preparou para fazer. E depois vocês venham me contar se foi melhor ou se não foi melhor do que vocês imaginavam. Mas antes de qualquer outra pessoa, vocês precisam acreditar que vocês são capazes, que é possível fazer melhor, que é possível fazer diferente do que vocês fizeram até hoje. Não é porque aconteceu 1, 2, 3, 4, 10 vezes na sua vida que tem que acontecer de novo. Mas se acontecer, você pode estar preparado para lidar com aquilo. Tá bom, gente? Eu agradeço imensamente a atenção de vocês. Eu espero que vocês coloquem em prática, que vocês exercitem. Me acompanhem, se possível, nas redes sociais, no Instagram, @JulianeCuzoni, também no meu canal no YouTube, tem vários vídeos. Entrem em contato comigo sempre que precisarem, façam perguntas, deixem comentários, porque eu adoro interagir. E se teve algo que eu falei e vocês não entenderam, por favor, questionem, perguntem, porque eu adoro retomar os assuntos, retomar as explicações. E se eu não conseguir dar a explicação que vocês estão pedindo, eu vou buscar, vou me informar, vou pesquisar e vou trazer da melhor maneira possível. Muito obrigada pela participação de vocês. Um grande beijo, gente. E olha, assistam esse vídeo enquanto ele está disponível, aberto, porque depois ele vai para a plataforma. Muito obrigada, viu? Grande abraço, boa noite para vocês.